A necessidade de um milagre, ela geralmente gera tristeza. Geralmente gera tristeza, porque é algo que foge à nossa capacidade de administrar. É algo que vai além da nossa capacidade, e inclusive também vai além da capacidade humana. E aí é onde gera mais aflição. Eu estava pensando hoje em o que ministrar, e o Espírito Santo ministrou meu coração. Eu gosto, todo quem me conhece há muito tempo sabe que eu gosto muito, de falar de Ana. E é interessante que eu, procurando aqui no Google, falando sobre fé, ou fé para alcançar milagre, Ana está praticamente em todos as janelas, todas praticamente, Ana está lá. Então não é acaso, de fato, é uma atitude, é algo que nos ensina profundamente para aquele, principalmente, que está buscando o milagre de Deus, buscando a intervenção de Deus. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus e aplauda ao Senhor. Então eu não tenho dúvida, irmão, que pelo menos ministra muito a mim, e eu tenho certeza que ministra a todos que estão aqui. Diga amém. E eu quero considerar hoje algumas coisas aqui, para que nós possamos acionar essa chave, para esse milagre acontecer. Diga glória a Deus. Tem muito papel aqui mergulhado no óleo. Está uma cor meio feia já, mas é normal, tá. Os papéis vão cedendo, alguma coisa aí, vai misturando com óleo. E eu creio, irmão, eu creio, porque nada é por acaso. Diga amém. Então a primeira coisa que eu quero considerar, preste atenção. Versículo 10 diz: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Sabe, muitas pessoas até choram, dada as circunstâncias da vida, dada a situação, talvez até em que você está nesse momento. Sabe, mas aqui eu particularmente vejo um choro, não é um choro comum. Aqui esse choro para mim revela o quanto ela queria aquele milagre. Quantos estão entendendo? A questão é essa: o quanto realmente você quer, deseja o milagre. Você tem necessidade e você precisa, mas muitas vezes, irmão, eu até outro dia que falei sobre isso, parece que a gente já domesticou o problema, a gente já, aceitou como um fato e como nada que possa ser mudado. Então Ana, e esse choro abundante nela, ela chorou abundantemente na presença de Deus. Ela estava no lugar da adoração. É óbvio que hoje, em qualquer lugar, nós nos prostramos diante de Deus, nós adoramos o Senhor, mas quis Deus que estivéssemos aqui no santuário, no lugar que foi feito, que é feito para Ele, para adoração a Ele. Quantos estão entendendo? E você está aqui, diga para o seu vizinho, você está no lugar certo. Então Ana, esse choro dela revela, irmão, o quanto ela queria, o quanto ela desejava. Na verdade esse choro é resultado de um quebrantamento, de uma entrega de Ana, que às vezes falta na gente. Nem lágrima a gente derrama mais. Interessante. Lucas capítulo 4, versículo 25, olha o que Cristo declara, e ele falava exatamente em função da circunstância de que ele não pôde realizar milagres em Nazaré. E aí ele vai e diz: olha, em verdade vos digo que muitas viúvas
existiu em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Sabe, aquela mulher, irmãos, ela tinha, óbvio, como muitas pessoas, né, como está o próprio Cristo citando e falando do povo dele, ele foi para Sidom, mas havia muitas viúvas em Israel, e que estavam talvez tanto quanto até mais necessitadas, mas, sabe, não havia provavelmente um coração que se volta para Deus o suficiente. Deus enviou Elias para Sarepta, e ele lá encontrou uma viúva, e a gente vê no diálogo que ele tem com aquela viúva, que aquela mulher estava reconhecendo que ela precisava muito de um milagre de Deus. Tanto é que quando Elias chega e diz: olha, faz uns bolos aí para a gente que eu quero comer, eu estou com fome. E o que ela diz? Eu só tenho um pouquinho aqui, e o que é nada. Dá para fazer aí uns 2 bolinhos, eu vou comer junto com meus filhos, depois vamos esperar a morte, porque não tem mais nada. E ele disse: muito bem, mulher, vai lá e faz, só que você vai trazer primeiro para mim. Para mim você vai trazer primeiro, e aí depois você vai comer, mas primeiro vai fazer para mim. E ela obedeceu. De alguma forma, irmão, eu entendo aqui nesse contexto, que aquela mulher, ela de alguma forma percebeu, ele é um profeta, ele pode sim desatar na minha vida aquilo que eu preciso, que é um milagre, porque ela já estava esperando o quê? A morte. Já estava visitando eles a morte. Quantos estão entendendo? Mas ela ouviu a voz do profeta e ela obedeceu ao profeta. E a Bíblia é clara, quando o profeta comeu e abençoou, e eles comeram, não tinha mais nada, mas ele vai lá, quer estar que nunca mais, enquanto não chover na terra, não vai faltar azeite nem farinha na tua botija. Diga glória a Deus e aplauda ao Senhor. Eu, quando pensei nisso, eu me lembrei de outra passagem, que foi de um homem chamado Naamã. Naamã viajou em torno de 450 quilômetros. Quantos quilômetros? Isso, irmão, a passos lentos. Não é de um carro com ar-condicionado, não, irmão. É uma comitiva que tem que andar devagar. Eu não fui atrás de saber quantos dias possivelmente levou essa viagem, não. Mas foram dias, talvez meses. E o que o Senhor fala aqui, olha. E muitos leprosos havia em Israel, no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Porque ele queria muito o milagre de Deus na vida dele. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus e aplauda ao Senhor. Ao ponto que ele viajou 450 quilômetros. Ele estava necessitado. Muitos leprosos tinham em Israel, mas eles não tinham aquele foco. Eles parece que já estavam tipo acostumados, como infelizmente às vezes nós somos assim. E aí a gente não busca. Parece que a gente não quer muito, ou talvez já nem acredita que possa ser feito. Ana, aquele choro, aquele quebrantamento, um choro abundante, ela estava, como depois ela descreve, eu estou me derramando aqui diante do meu Deus, no altar dele, porque eu quero muito esse milagre.
Quantos querem muito o seu milagre? Quantos creem muito na intervenção de Deus, no milagre? Diga eu creio e aplauda bem forte o Senhor. É interessante que quando a gente realmente quer, irmão, não sai da nossa mente. Não sai. A tua vida, de certa forma, até gira em torno dessa situação. Você não se dá o conforto de esquecer aquilo, não. Diga, tem que acontecer. É como uma parábola que Jesus conta do juiz iníquo, que a mulher tinha necessidade e ela foi até a porta do juiz iníquo, mau, que não estava nem aí para ninguém, e ela foi lá e bateu, e o juiz não atendeu, mas ela continuou indo na casa dele, dia após dia, até o ponto do juiz pensar: rapaz, se eu não atender essa mulher, essa infeliz vai bater na porta da minha casa todo dia, então eu vou atendê-la. Aí Jesus disse: olha, atente para as palavras do juiz. Se ele, que era iníquo, pela insistência da mulher, atendeu ela, muito mais o vosso Pai Celestial. Diga glória a Deus. Mas o que caracteriza exatamente essa mulher da parábola, e o que eu estou falando aqui é exatamente isso. Naamã viajou 450 quilômetros. Essa mulher insistiu indo lá na casa daquele homem, mesmo que ele não dava nem atenção a ela. Se nós podemos citar outros, por exemplo, aquela mulher cananeia que foi lá, tinha uma filha endemoniada, e foi lá, tiraram onda da cara dela, os discípulos quiseram impedir, mas ela tinha uma grande necessidade, ela adorou a Jesus, ela se prostrou, mesmo Jesus não dando uma palavra assim de esperada por ela, né, de conforto, de atenção, não, mas ela se prostrou lá. Eu quero, eu preciso. Quantos estão entendendo? Outra chave que eu quero chamar a atenção nessa passagem, no versículo 11, a Bíblia diz que ela fez um voto. Diga voto. Quantos aqui fizeram um voto? Eu estou falando aqui do nosso, hoje é o quarto, né? É a quarta-feira, não é isso? É a quarta-feira, né? Quantos aqui realmente estão no voto, no propósito? E o voto, irmão, entenda, foi algo estabelecido por Deus, no tempo de Moisés, antes mesmo da lei, os grandes homens de Deus já faziam voto com Deus. Jacó foi um. Jó também fez voto com Deus. Amém? Então, é algo que é de Deus. Que você pode dizer, isso é tempo da lei. Antes da lei já fazia um voto. Jacó, quando estava fugindo da casa do pai, indo para a casa do tio, no caminho, ele tem uma visão espiritual, e lá ele faz um voto com Deus. Amém? Se o Senhor fizer da minha viagem bem sucedida, tudo quanto chegar na minha mão, eu te devolverei o dízimo. Voto. Diga glória a Deus. Então, o voto diante de Deus, ele revela o nosso coração. O voto foi estabelecido para isso. Então, nós temos que observar, irmão, através das escrituras, inclusive, a importância de fazer voto e honrar com Deus. Deus orientou o povo a fazer através de Moisés. Números 30, versículo 1 e 2: e falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor tem ordenado. Quando o homem fizer voto ao Senhor,
ou fizer juramento ligando a sua alma com a obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo o que saiu da sua boca fará. E em contrapartida, amém, Deus manifesta a graça, a bênção dele sobre aquele que faz o voto. Diga glória a Deus. Quando nós nos convertemos, a gente nem sabe assim, de fato, mas quando você se converte, na verdade você está fazendo um voto com ele, entregando a sua vida ao Senhor. Algum tem nem noção, acho que a maioria, né? Talvez todos, mas é um tipo de voto. Eu entrego a minha vida a ti, Senhor. Aí depois você vai tomar conhecimento mais em relação ao que implica isso. Amém? É como o casamento. Quando você se casa, você faz os votos. Tem os votos. Serei fiel na alegria ou na tristeza, na pobreza ou na riqueza. Voto. E eu entendo que quando você honra o voto, Deus abençoa o seu relacionamento. Diga glória a Deus e aplauda ao Senhor. E não é diferente, não é quando a gente ousa fazer votos com Deus. Eu digo por experiência própria, e eu digo obviamente fundamentado na palavra de Deus. E uma necessidade como um milagre, vale a pena você fazer voto com Deus. Quantos estão entendendo? Vale a pena você fazer voto com Deus. Eu lembro que no primeiro, ou foi não primeiro dia, eu acho que no dia que eu falei sobre isso aqui, eu até sugeri, traga no final uma oferta alçada, uma oferta que represente, né, um milagre, o seu coração diante desse milagre, da necessidade do milagre. Não é pagar milagre, ninguém paga milagre. Lembra quando Jesus curou os 10 leprosos? Ele disse: agora vão lá e dão uma oferta ao sacerdote, que ela é testemunha da bênção de Deus na vida de vocês. Vão lá e dê o testemunho. Quem dava o testemunho era a oferta. Quantos estão entendendo? Ele chegava e entregava a oferta. O cara: por quê? Não, nós fomos curados. E o sacerdote: foi? Como foi? Ana, ela fez o voto, e eu quero lhe dizer, e vocês sabem disso, que como o mesmo texto lá no início do capítulo 1 descreve, ela ia ano após ano a Siló, adorar a Deus junto com o marido. Então, levou um bom tempo, certamente. O que eu acredito e entendo é que nesse momento aqui específico, que é relatado tudo isso aqui, o que fez toda a diferença foi uma atitude diferente dela. É como a gente está na igreja, irmão. Está com 10 anos que eu estou na igreja. Às vezes está com um problema, já é bem familiar. Sei lá, algo, né? E de repente a pessoa muda a atitude. Isso serve até para a vida espiritual também. Tem gente que passa anos e anos na igreja, não desata, não cresce, não gera nada, mas um dia que ela muda a atitude, é como se uma chave se virasse. Quantos estão entendendo? Isso acontece muito, porque é uma mudança de atitude. Amém? Ainda que não haja um voto especificamente, mas há uma mudança de atitude. E é nessa mudança, irmão, que o Espírito Santo é ativado na nossa vida. Diga glória a Deus e aplauda ao Senhor. Outra chave que eu quero destacar aqui é que a Bíblia descreve que ela perseverou em orar. Não sei quanto tempo ela estava orando. Talvez já tivesse até encerrando. Tanto é que o sacerdote, o sumo sacerdote, que era Eli, ele teve como observar claramente ela. Imagine, no meio de um povo como está aqui, eu consegui enxergar uma pessoa que está ali para trás, orando meio estranho, diferente. É muito difícil isso.
Mas eu acredito que ela estava tão persistente na oração que muitos foram embora. Mas ela estava lá, que chamou a atenção do sumo sacerdote. Eli, ele representa Cristo, sumo sacerdote. Amém? Ele representa nesse aspecto. Mas ele representa sim, porque ele foi sumo sacerdote no tempo dele. E Jesus é o sumo sacerdote de todos nós, diga glória a Deus. Então o que eu quero lhe chamar a atenção é que essa perseverança na oração chamou a atenção dele. Se ela não fosse perseverante, eu não tenho dúvida, ela tinha ido embora e ela não tinha ouvido nenhuma palavra da boca de Eli. Quantos estão entendendo? Mas o fato dela perseverar na oração chamou a atenção de Eli. Começou a olhar para ela. Estranho. A pessoa, a gente querer fechar a igreja aqui, um irmão de joelho aqui e tal, e, né? Eu e muitos não vão, porque quando termina, muitos já dão as costas e vão embora. E não estou nem reclamando, não. Entenda. Mas a maioria geralmente faz isso. Não é assim? É normal. Agora aquela pessoa não estava lá insistentemente. Naquela época, provavelmente ele, junto com os filhos, moravam por ali mesmo. Talvez lá tivesse um local, um alojamento, uma casa, para eles ficarem por lá mesmo. E ela foi perseverante na sua oração, diga glória a Deus. E chamou a atenção de Eli. Sabe, quando a gente é perseverante nesse aspecto, eu entendo que nós chamamos a atenção do Senhor. É como o Bartimeu, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus estava andando, irmão. O pessoal percando, tocando. E aí ele foi perseverante, porque orar é falar. Orar é falar. Diga amém. E ele falou mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí Jesus parou, chamou a atenção. Quantos estão entendendo? E aí Jesus diz: chama esse cego ali, chama ele aqui. Hoje é o teu dia. Quantos recebem? Diga: hoje é meu dia. Ninguém vai gritar mais alto do que eu aqui nessa igreja. Aplauda ao Senhor. Eu sou o maior necessitado aqui dessa igreja. Quantos estão entendendo? É aquela música, eu acho que é do Cirilo, né? Que ele disse que a terra seca sou eu. Amém? A terra seca sou eu. Ele diz: olha, eu sou mais necessitado. Não tem ninguém mais necessitado de Deus do que eu não aqui. Eu acho que o caminho é esse aí. Quantos aqui tem muita bênção para contar de Deus na sua vida? Às vezes você já está farto. Entendeu? Você farto. Mas quando você diz: não, eu sou mais necessitado daqui. Olha para mim. Eu preciso do milagre. Aí você chama a atenção do Senhor. Ana chamou a atenção de Eli. E ele observou a boca dela. Ela balbuciava, mas não saía uma palavra. Eu acho que a oração já estava tão intensa que não tinha mais nem voz direito. Mas aí a Bíblia diz que o Espírito de Deus se move dentre nós com gemidos inexprimíveis. Eram esses gemidos que já estavam saindo de Ana. E nós temos acesso a isso, não vou dizer facilmente, mas de uma forma absoluta. Quantos estão entendendo, diga glória a Deus. Não sei se foi quarta-feira que eu falei, eu acho que foi, né, que passe a multidão. Você sabe que a multidão
fala muito de espectadores. É quando acontece alguma coisa na rua e tá um monte de gente lá, os espectadores. Não é assim? É uma multidão de espectadores, né? Então a gente tem que passar a multidão, a gente tem que tocar na veste dele, nós temos que fazer algo. E a última chave que eu quero falar, diga comigo, a bênção sacerdotal. Ele foi um grande sacerdote, porém, ele deixou a desejar em muitos aspectos. E quando Samuel cresceu, Deus falou com Samuel. Disse: ó Samuel, o Eli está na hora dele partir, ele não dá mais não. Eu vou usar você. Né? O tempo dele passou. Porém, ele era o sumo sacerdote. Diga amém. E é tão interessante porque a Bíblia faz questão e registra que quando Ana ora e ele percebe, ele até, você vê a dimensão espiritual como na vida dele estava muito limitada, porque ele interpretou que aquela mulher era uma embriagada. Isso fala muito do espiritual. Não discerniu, não percebeu que aquela mulher estava se derramando, se quebrantando. Ele considerou que ela estava embriagada, mas nem por isso, ainda assim, ele chama a atenção dela, e ela vai e se expressa e diz: não, meu Senhor, não considero a tua serva como uma filha de Belial. Não, eu não bebo nada, eu não tomei nada, eu estou aqui derramando a minha alma diante do meu Deus. Aí vem a palavra, irmão, do sacerdote. Diga glória a Deus. Eu quero liberar essa palavra sobre você aí. Então respondeu, versículo 17, Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Eu não sei que petição você fez. Nem Eli sabia qual era a petição de Ana. Mas essa palavra de Eli, na minha concepção, fez toda a diferença na vida daquela mulher. E hoje, profeticamente, eu quero liberar essa palavra sobre você. E eu entendo que principalmente aqueles que estão no propósito, puseram aqui, enfim, estão mesmo envolvidos. Eu quero liberar essa palavra profética sobre a tua vida. Amém?